Pessoal, sejam bem-vindos ao 13º episódio do Verumcast. E hoje nós vamos falar sobre o futuro da reprodução humana assistida e como essa tecnologia está conseguindo transformar esse nosso cenário, o cenário atual, e vai transformar mais ainda o cenário no futuro. Para isso temos um convidado muito especial, o Dr. Marcos Dantas, médico e COO da Fert Group, o maior grupo de reprodução assistida do país. Dr. Marcos, seja bem-vindo. Gostaria que você fizesse uma breve apresentação. Bom, Fernando, obrigado. Meu nome é Marcos, né? Acho que o sobrenome do meio foi o que ficou conhecido, então Marcos Dantas. Eu sou médico de formação e tive uma carreira assim, muito boa na medicina antes de migrar para essa carreira executiva, né? Me formei, me especializei em cirurgião geral, fiz mestrado na UFRJ, no Rio de Janeiro, chefiei muitos serviços de cirurgia públicos e privados, uma carreira docente, muitos anos dando aula, graduação, pós-graduação, uma participação em sociedades médicas bastante relevante desde o início da minha carreira, né? Acumulando lá cargos como presidente, vice-presidente, diretor de diversas instituições, de diversas sociedades médicas. Acho que a grande virada de chave talvez tenha sido um MBA de finanças, né? Eu era médico num MBA de finanças, era ali um peixe fora d'água, um estranho no ninho. E a partir dali, coincidentemente, a gente estava empreendendo na medicina, montando o primeiro centro de reprodução humana. Era um centro de reprodução humana que funcionava dentro do Hospital Barra d'Or. O Hospital Barra d'Or foi o primeiro hospital da Rede D'Or no Brasil, né? E a gente tinha lá o Centro de Reprodução Humana da Rede D'Or, capitaneado pela Cecília Ertal, que é a minha mulher. E na época a gente precisava crescer, né? Na realidade a gente, né? Quando eu digo a gente, era uma operação tocada por ela e pela Cecília Cardoso, que era a profissional do laboratório, e o grupo precisava crescer. Mas ao mesmo tempo o hospital queria espaço, e hoje, para você ter uma ideia, o local onde funcionava esse centro de reprodução humana assistida, hoje funciona uma unidade de terapia intensiva. Então o hospital precisava do espaço e a gente queria mais espaço. E aí, coincidentemente, naquela ocasião no Rio de Janeiro, o Ike Batista, né, na ocasião o homem mais rico do Brasil, ele estava montando lá a sua primeira operação de saúde. E todo um glamour, né, em torno do MDX, né, e trazia lá a marca X. E a gente, coincidentemente, conseguiu um espaço naquele empreendimento. Inauguramos uma nova unidade lá que passou a se chamar Vida Sem Fertilidade, mas que ainda carregava o nome DOR, era o Centro de Fertilidade da Rede DOR. A gente permaneceu assim por 5 anos, a operação, e eu passei a me dedicar um pouco à gestão daquela unidade ali dentro de o início de uma carreira executiva. Isso nós estamos falando de 2011. Poucos anos depois, a gente monta uma segunda unidade no Rio de Janeiro, que era o Gerar Vida. E a gente, poucos anos depois, por volta de 2016, a gente percebeu, e aí a gente hoje está falando de futuro, né? E o futuro parece carregar alguma incerteza, e obviamente carrega, mas a gente começa a partir de sinais identificar tendências de alguma coisa que pode acontecer no futuro. Então, naquele momento ali, por volta de 2016, a gente identificou um movimento que está acontecendo no mercado de reprodução humana assistida do Brasil hoje, que é a consolidação dos grupos. E aí, eu, Cecília Ertal, Cecília Cardoso e Paulo Galo, que já era sócio da operação na ocasião, e continua até hoje, tomamos a seguinte decisão: vamos preparar a nossa operação para essa consolidação que virá para o mercado brasileiro em algum momento, porque isso começava a acontecer no hemisfério norte, Estados Unidos e Europa. A consolidação do Brasil vinha acontecendo na saúde suplementar, nos hospitais, na medicina diagnóstica, na oncologia, até na oftalmologia. A gente falou, isso vai acontecer na medicina reprodutiva. Então eu definitivamente largo minha carreira médica e me dedico exclusivamente a essa parte executiva, e que acho que de certa forma foi bem sucedida, né? A gente prepara a nossa operação para uma aquisição, para uma operação de M&A, e que veio a acontecer anos depois com a chegada do Fert Group, né, em 2023. Então, acho que de maneira resumida é isso. Muito bom, muito bom. E aí pessoal, a gente vai entender como o Fert Group ele
apareceu, como o Fertigroup então vem inovando com novas tecnologias, trazendo mais segurança, e aí esse é o ponto, né? Mais segurança e mais qualidade para os tratamentos de reprodução humana assistida, né? Então, antes da gente começar, é importante que você que está nos assistindo se inscreva no nosso canal, ative os sininhos das notificações e deixe o seu like para deixar o nosso canal cada vez mais forte, porque aqui nós estamos trazendo a informação de qualidade para você que está nos assistindo, tá bom? Então vamos dividir, né, doutor, em três blocos. A gente dividiu aqui o nosso podcast em 3 blocos. E o primeiro bloco, para a gente falar um pouquinho dessa plataforma dos Centros de Reprodução Humana Assistidas, os pilares dessas plataformas, o foco em qualidade e um pouquinho também relacionar isso com segurança, doutor. Vamos lá, acho que a gente começa do começo, né? O que é o Fertigroup? O Fertigroup é uma iniciativa de um fundo de private equity da XP Investimentos que consolida o mercado de reprodução humana no Brasil, inicialmente a partir de 5 marcas, isso nós estamos falando em maio de 2023. Né? Então, a gente tinha o Grupo Vida no Rio de Janeiro, Vida e Gerar Vida, também no Rio de Janeiro a Clínica Primórdia. A gente tinha aqui em Brasília, né, o Instituto Vero. A gente tinha em São Paulo a Fertility e a gente tinha no Nordeste a marca Geari com 2 unidades, Geari Recife e Geari João Pessoa. Então assim começa o Fertigroup. E o Fertigroup ele já começa, e aí ainda em 2023 a gente trouxe o Grupo Vida Bem-vinda, que é o maior dos grupos dentro do Fertigroup, que traz Vida Bem-vinda, Lab for Life, Lab Saúde Reprodutiva. E essa plataforma, desde o início, ela tem alguns pilares, né? E esses pilares, eles passam, número 1, por uma presença nacional. A gente precisa fazer a medicina reprodutiva chegar onde ela ainda não chegou. E, obviamente, democratizar acesso, que é um segundo pilar, é também fazer chegar aonde não existe, né? Então, a gente hoje está aí numa rampa de crescimento, né? Trazendo para dentro do grupo. A gente recentemente anunciou aí a Fertivida em Teresina, no Piauí, onde estarei amanhã, por exemplo. Então a gente trouxe para dentro do grupo, estamos trazendo para dentro do grupo outros centros de reprodução humana assistidas no Brasil, de forma a consolidar uma plataforma que tem presença nacional, que democratiza o acesso pela capilaridade e, obviamente, tem uma série de iniciativas por trás dessa capilaridade, mas que, obviamente, tem um compromisso muito grande com a qualidade e com a segurança. Esse, sem dúvida, é um pilar estratégico, né? A gente entende que não há medicina reprodutiva sem qualidade, sem segurança. E a gente, desde o início, tem tido uma preocupação muito grande com investimentos em ações de qualidade e de segurança, e eu acho que a gente pode citar algumas delas. Por exemplo, dentro do laboratório, isso já dialoga com o que a gente está falando do ponto de vista de futuro, dentro do laboratório, dentro dos laboratórios, a gente desde o primeiro ano investe muito em tecnologia. Então, por exemplo, qual será o melhor lugar para você desenvolver um embrião humano? Então, fruto dessa pergunta, a gente vai a campo olhar para as incubadoras, né, que são os locais onde os embriões são cultivados, e entender que incubadoras proporcionam o melhor ambiente para aquele embrião. Então a gente identifica as incubadoras com sistema time-lapse. Dentre as incubadoras com sistema time-lapse, a gente identifica uma marca específica, fruto de uma consultoria, né, que é o Embryoscope. E a gente já tinha Embryoscopes, nós já tínhamos 4 Embryoscopes nessas unidades iniciais, e a gente vai lá e no movimento traz mais 3, e passamos a ser a rede com o maior número de incubadoras time-lapse tipo Embryoscope do Brasil, garantindo que os laboratórios do Fertigroup deveriam ser o melhor lugar para que as pacientes fizessem seus tratamentos de reprodução humana assistida, porque a gente está trazendo ali aquele que deveria ser o melhor ambiente. Se a gente consegue, junto com isso, trazer, por exemplo, ferramentas de inteligência artificial, e trouxemos algumas delas, né? Trouxemos não só aquela ferramenta que é o IDAScore, que está acoplada ao sistema time-lapse. O sistema time-lapse é o sistema de geração de imagens do desenvolvimento embrionário, que traz uma série de aprendizados no acompanhamento desse desenvolvimento. A gente pluga ali uma ferramenta de inteligência artificial. A gente
pluga, por exemplo, uma ferramenta de inteligência artificial da Future Fertility, que é uma ferramenta para o congelamento de óvulos, por exemplo. Então, vamos imaginar que uma paciente vai congelar seus óvulos com a perspectiva de adiar a gravidez ou com a perspectiva de ter a possibilidade de uma gravidez no futuro. E a gente precisaria dar a ela a maior garantia possível de que aqueles óvulos no futuro poderiam ter a maior probabilidade de gerar uma gravidez. Como é que eu faço isso? Será que eu consigo plugar ali uma ferramenta de inteligência artificial para me ajudar nessa tomada de decisões? Então, por hipótese, imagina que uma paciente coletou 6 a 8 óvulos, a gente aplica um modelo de inteligência artificial na imagem desses óvulos. Esse modelo diz para a gente o seguinte, olha, com uma acurácia de x, eu estou lhe dizendo que esses óvulos têm, por hipótese, 80% de chance de gerar um embrião. É suficiente? Ah, não. Esses óvulos têm 40% de chance de gerar um embrião. Não, talvez 40% seja uma probabilidade pequena demais e eu preciso guardar um pouco mais de óvulos. Então, essas ferramentas, elas são, além de tecnologia, elas são também ferramentas que auxiliam a tomada de decisão de médicos e pacientes. Então, desde o início a gente tem uma preocupação muito grande com o investimento em tecnologia e aí qualidade e segurança. A gente fez um movimento agora, por exemplo, em 2024, coordenado, uma acreditação integrada das nossas unidades. Então, a gente já tinha algumas unidades que ao longo de 2024 conquistaram a certificação ISO 9001 e a gente selecionou quase que a totalidade das outras unidades. A gente já tinha acreditação ONA em uma das nossas unidades no Rio de Janeiro e a gente faz uma acreditação para todos os demais centros de reprodução humana assistidas que já tinham o nível de maturidade suficiente de passar por isso, garantindo segurança na ponta, garantindo uma mentalidade de tomada de decisões baseada em indicadores, garantindo um compromisso de melhoria contínua, auditada por uma instituição externa muito reconhecida no Brasil como uma acreditadora de serviços de saúde. Então, a gente não abre mão da qualidade, a gente não abre mão da segurança, a gente sabe que o trabalho que a gente tem que fazer aqui é de estar presente nacionalmente, é de democratizar acesso, mas que é garantir que os laboratórios do Fertigroup sejam efetivamente os melhores lugares para que as pacientes possam fazer seus tratamentos de reprodução humana assistida. E isso é muito importante, né, doutor? Porque, por exemplo, eu que trabalho no laboratório, e abrindo aspas aqui, eu tive o prazer de trabalhar com o doutor Marcos. A gente teve o prazer de estar trabalhando junto lá no Vida, né, durante 2 anos. E todas essas reuniões, né, todas essas reuniões que nós temos mensalmente, né, nós temos reuniões semanais com a equipe dos coordenadores de todos os laboratórios e temos as reuniões mensais onde nós reportamos os nossos KPIs. Então tá ali, né? O KPI ele hoje se torna uma ferramenta importantíssima quando a gente fala de qualidade do laboratório, né? A taxa de fertilização, a taxa de blastulação, a taxa de implantação. Então são índices ali que são muito importantes quando a gente está falando da segurança e da qualidade, principalmente na qualidade daquilo que a gente está fazendo e está monitorando. E esse diálogo, né, entre clínicas que são têm suas particularidades, os laboratórios têm suas particularidades, então a gente consegue conversar com outro coordenador do laboratório de maneira tranquila e saber como funciona um protocolo que quer dizer maximizar esses protocolos e torná-los únicos e equivalentes entre as diversas instituições do Fertigroup, né? Eu costumo dizer o seguinte, eu tenho uma frase, né, e algumas frases vão se tornando repetitivas. Eu costumo dizer o seguinte, quanto mais dados de boa qualidade a gente tem, melhores decisões a gente toma. Exatamente. E a gente tem tentado desenvolver no Fertigroup uma cultura datacêntrica, quer dizer, tomada de decisão baseado em dados e garantir que a gente tem os dados de boa qualidade e que a gente torne eles a base da tomada de decisões. Exato. Isso muito importante, muito importante. E no meu caso, que eu trabalho no laboratório e às vezes eu buscava uma compreensão de... Hoje eu tenho onde buscar isso, né?
Se eu tenho alguma dúvida, eu tenho onde buscar isso. Se eu posso levantar dados, posso comparar com os do colega e chegar a uma conclusão em que você está falando, uma tomada de decisão, né? Que é importante na nossa área, né? Muito importante. Bom, vamos para o bloco 2 então? Vamos. Vamos para o bloco 2. E o bloco 2, pessoal, fala sobre a incorporação das novas tecnologias que a gente estava comentando agora. Time-lapse, inteligência artificial e personalização dos tratamentos. Eu acho que, de certa forma, a gente já passou um pouco por isso aqui, né, na primeira resposta, mas acho que nunca é demais reforçar, né? A tecnologia hoje o mundo ele é volátil, ele é dinâmico, ele é rápido e a gente precisa estar amparados em ferramentas corretas para a tomada de decisões. Então, consolidar dados, né? Então, qual é o desafio na hora que você junta um grupo, né, com um grupo heterogêneo, práticas eventualmente semelhantes, mais diferentes, né? Processos laboratoriais semelhantes, mais diferentes. Com certeza. E talvez a beleza do negócio esteja muito em você. E o mundo hoje é muito colaborativo. Isso é uma outra coisa que eu não me canso de repetir, que é, ninguém constrói nada sozinho. A gente hoje precisa ter uma cultura de construção coletiva das coisas. Então, no momento em que você junta uma série de cabeças de pessoas, né, médicos, embriologistas e pessoas da operação, você começa a conviver ali num ambiente, cada um com uma prática, de novo, semelhante, mas diferente. A gente começa a identificar melhores práticas. A partir dessas melhores práticas, você começa a replicar essas melhores práticas, e aí é a beleza do processo de integração de um grupo, né? Respeitando as individualidades, você começa a replicar melhores práticas e essas melhores práticas eventualmente são aperfeiçoadas, porque do outro lado não tem alguém recebendo aquilo de forma passiva, tem alguém recebendo aquilo e de forma colaborativa ajudando no aperfeiçoamento disso. Então, hoje a gente passou, né? Hoje coincidentemente foi um dos dias de nossas reuniões aqui mensais de acompanhamento de indicadores de laboratório e hoje a gente vê de forma muito gratificante o resultado desse trabalho do primeiro ano, né? Que é um trabalho de construção coletiva, de identificação de melhores práticas, de incorporação de tecnologia. Então, tinha gente acostumada a trabalhar com time-lapse, tinha gente que o time-lapse foi uma novidade. Então, eu já tenho uma experiência prévia. Essa experiência prévia, eventualmente, chega num lugar novo e é aperfeiçoada. A inteligência artificial, por exemplo, o Violet da Future Fertility, uma única unidade do grupo tinha experiência com isso. E a gente começa a extrapolar para as outras unidades e começa a encontrar dados. E aí, de novo, a beleza de ser o grupo é a potencialidade de um número maior de dados. Então, a gente começa a olhar dados de dentro do laboratório e falar, realmente, o Embryoscope, dentro da nossa realidade, tem se mostrado o melhor lugar para o cultivo dos embriões. E ao invés de eu olhar uma clínica, eu estou olhando um universo de muitas clínicas e, portanto, muitos dados menos suscetíveis a vieses de avaliação. Dados que dão mais robustez na nossa tomada de decisões. Então, eu acho que a gente tem feito um trabalho muito bom. Fruto disso, a gente viu hoje, né, assim, resultados muito consolidados nas diferentes taxas de fertilização, de desenvolvimento embrionário, de implantação dos embriões. Então, acho que, de certa forma, me parece que a gente está no caminho certo e poder trazer a experiência, o ambiente colaborativo, a cultura de consolidação de dados e, do outro lado, ter recurso, ter investimento em tecnologia, estar conectado a um mundo que anda numa velocidade bastante acelerada, acho que tem permitido com que a gente avance com passos bastante sólidos em busca desse objetivo de construção dessa rede nacional. E o interessante, doutor Marcos, assim, quando a gente fala em time-lapse, inteligência artificial e etc., quer dizer, a tomada de decisão na questão da personalização do processo para aquele tratamento. Você já falou isso no primeiro bloco, né? E a gente pode falar de novo. Eu tive um exemplo semana passada de uma paciente que queria entender se ela faria, o paciente do Dr. Vinícius, queria entender se ela faria mais uma captação de ovos para congelar. Ela fez 2 e o Violet ajudou nesse processo. Por quê?
Ela teve, se eu não me engano, 4 óvulos congelados na primeira FIV, 6 óvulos congelados na segunda. O Violet te traz um resumo dos 2 ciclos, identificando e dando avaliações daqueles 10 óvulos em conjunto, né? E ela percebeu que, olha, eu acho que eu vou fazer mais um ciclo de captação em congelamento, né? Quer dizer, talvez se a gente não tivesse isso, não tivesse esse espelho, né? Talvez ela, não, vou parar por aqui, já tenho 10 óvulos e tal. Não, ela vai seguir, provavelmente com mais um tratamento. E assim o embrioscópio é a mesma coisa, né? Não, eu fiz biópsia dos meus embriões, eu tive 4 euploides. Na hora de você transferir um daqueles embriões, a gente olha a nota lá no ID-score daquele embriãozinho. Olha, esse embrião tá com uma morfologia, os dois com morfologia idêntica. Mas esse tá com ID-score de 8, o outro tá com ID-score de 6,5. Então vamos transferir esse daqui, esse primeiro aqui. Então a gente tem como trazer a margem desse mar de informações importantes que o paciente consegue, junto ao seu médico, notar ali e fazer a sua tomada de decisão. Quero transferir esse embrião, quero congelar, quero fazer mais um ciclo de congelamento de óvulos, né? Que é uma outra coisa importante, né? Não sei se em todos os colegas têm visto isso, mas todas as clínicas, mas no Verum, a taxa de congelamento de óvulo, ela foi exponencial. Então, acho que isso é fruto tanto dos processos como tem sido, da introdução de inteligência artificial e fruto de um trabalho de marketing também, né? Eu acho que assim... se eu puder comentar rapidamente, esses são muitos pontos, né, mas eu acho que vale a pena tecer alguns comentários sobre eles. E de maneira objetiva, né? Acho que medicina personalizada. Por que você dá a mesma droga, na mesma dosagem, para 2 pessoas diferentes e, por exemplo, uma estimulação ovariana, e as pacientes caminham de forma diferente? As pessoas respondem diferente porque cada um tem a sua individualidade. E a medicina personalizada, ela tem se desenvolvido bastante e em muitas áreas, por exemplo, até na nutrição hoje em dia, né? Você vê cada vez mais iniciativas de nutrição personalizada para aquele tipo de pessoa. Nós somos pessoas diferentes. E aí tem um contexto que já conecta com outro ponto, que é o contexto da genética, né? Então, a nossa especialidade, medicina reprodutiva, ela é muito conectada ao tema genética. Então, a gente analisa geneticamente os embriões, né? E, obviamente, me parece que cada vez mais a gente desenvolverá capacidades, ferramentas para tratar de forma personalizada, baseado na genética de cada um, né? Os tratamentos em diversas áreas, inclusive na reprodução humana assistida. Eu deixaria até nessa área talvez uma recomendação de leitura, né? O mundo é muito dinâmico, né? Ler é cada vez mais difícil, mas eu procuro nessa agenda aí de muitas viagens pelas clínicas no Brasil ter uma disciplina de sempre estar lendo, e um livro muito interessante nessa área, que não é um livro técnico, tá? É um livro da história do desenvolvimento da análise genética, que é O Seu Genoma por $1000. É um livro bastante interessante, tem ali episódios reais, né, do desenvolvimento da 23andMe nos Estados Unidos, no Fórum Econômico Mundial, em Davos, com Bonovox, colhendo a amostra da saliva. Então, tem episódios ali interessantes, e para o entendimento aí um pouquinho do desenvolvimento da análise genética é bastante interessante, né? E, obviamente, aí chegando aqui na genética e na inteligência artificial, né? Hoje, você conectar um modelo de inteligência artificial e aí, obviamente, por trás de uma máquina sempre tem um ser humano, né? Nenhuma máquina será superior a um ser humano. Porém, nenhuma máquina nem nenhum ser humano será superior a uma máquina pilotada por um ser humano. Então, me parece que você contar com a ajuda da inteligência artificial, e a gente tem trabalhos, revisões sistemáticas, mostrando a máquina selecionando o embrião ou o embriologista sozinho selecionando o embrião. E a máquina, quando a gente fala da máquina, a gente fala da máquina apoiada pelo embriologista, né? E as taxas de sucesso dos tratamentos são sempre superiores quando o embriologista está apoiado pela máquina, pela inteligência artificial, no caso, né? Isso é interessante.
Bom, então, saindo do bloco 2, vamos para o terceiro bloco aqui, que aí a gente vai falar do futuro. O futuro da reprodução assistida. Para onde você acha que a gente está caminhando, na verdade? O futuro, revisitando aqui, né, talvez o início da nossa fala, o futuro. Falar sobre o futuro é bom porque ninguém pode dizer que você errou ou acertou, né? Porque ninguém conhece o futuro. Mas o futuro, apesar de incerto, ele nos dá os acontecimentos do presente, de certa forma, dão um direcionamento daquilo que pode acontecer no futuro, né? Então, eu vou revisitar minha fala do início, né? Quando eu larguei uma carreira médica bem sucedida em 2016, eu estava indo para um ambiente de total incerteza no futuro? Não. Haviam sinais de que a reprodução humana passaria por uma consolidação, a gente tinha uma clínica bem estruturada, com bons resultados, com uma gestão já ali um pouco mais profissional. Então a gente enxergou alguma coisa que poderia efetivamente acontecer no futuro, né? Então, olhando daqui para frente, e aí longe da gente querer fazer, ninguém é o Nostradamus, né? Ninguém é os Simpsons lá nas suas anedóticas previsões futurísticas. Eu acho que tem algumas coisas que estão se desenhando que devem nortear a reprodução humana ao longo dos próximos anos. Uma delas e eu vou, antes de falar talvez de tecnologia, falar de consolidação de mercado, né? Parece que essa é uma realidade do futuro, né? Esse ambiente da reprodução humana era um ambiente de clínicas muito familiares, que ainda são familiares. No Brasil, a gente vem de um ambiente, um mercado muito subpenetrado, né? O Brasil não pode fazer 50 mil ciclos de reprodução humana com o tamanho que a gente tem, a quantidade de pessoas e a infertilidade latente batendo na porta. Então, o Brasil era para fazer uma quantidade muito maior. Então, a gente precisa, eventualmente, de disparar gatilhos para acionar essa demanda latente. E me parece que os grupos mais estruturados e, por exemplo, uma presença nacional é capaz de destravar gatilhos. E aí você comentou, né, o crescimento do congelamento de óvulos. A reprodução humana ela vai hoje contra uma tendência de comportamento, e aí vamos olhar para o futuro, mas existe hoje uma clara tendência das pessoas, e aí a gente não deve colocar isso essa responsabilidade sobre a mulher, né? São as pessoas, homens e mulheres, querem ter menos filhos. Há uma série de estudos mostrando que a população mundial vai decrescer a partir de 2050. Então essa é uma tendência. A gente está adivinhando o futuro? Não, a gente está olhando para uma tendência que eventualmente vai acontecer. Então, será que a gente vai fazer menos tratamentos de reprodução humana porque as pessoas querem engravidar menos? A gente vê do outro lado o crescimento do congelamento de óvulos, que diante da incerteza se eu terei ou não um filho, eu não quero ele agora, mas eu quero garantir que os meus óvulos serão preservados com a idade que eu tenho hoje, para que eu possa utilizá-los no futuro com maior qualidade. Então, o crescimento do congelamento de óvulos é, sem dúvida, uma tendência que já está se concretizando. Então, consolidação de grandes grupos, crescimento do congelamento de óvulos, tudo isso é um futuro próximo, e muitas dessas coisas já estão no presente, já estão acontecendo, de tendências para o mercado da reprodução humana assistida. Obviamente, do outro lado, tem uma série de tecnologias chegando, né? Acho que quem de nós hoje aí não foi, mesmo que por curiosidade, foi lá no ChatGPT e de maneira como um usuário de primeira vez foi lá e fez uma pergunta ao ChatGPT, né? E falou assim: olha, eu queria saber onde é a clínica, o Instituto Verum em Brasília. Eu queria que você me dissesse quais são as principais clínicas de reprodução humana. O ChatGPT terá a capacidade de responder isso para você. Mas talvez hoje a gente já esteja vivendo num ambiente onde essa inteligência artificial vai começar a nos ajudar muito além de uma simples interação de pergunta e resposta. Eu não sei se alguém já teve a curiosidade de abrir lá e interagir com a voz. A voz era uma voz de uma maneira, hoje ela já é de outra maneira. Você abre a câmera e aponta para o relógio, fala o que é isso, ela já sabe que é um relógio. E você começa a desenvolver agentes de inteligência artificial que te ajudam no teu dia a dia e que falam: olha, eu estou aqui hoje em Brasília, mas eu precisava, quando chegar em casa,
que fossem feitas compras de supermercado. Será que eu posso abrir minha inteligência artificial e falar, olha, eu preciso que você compre para mim uma dúzia de ovos, um pão, uma manteiga e um litro d'água. A inteligência artificial entra, pesquisa o preço, faz a compra, entra na sua wallet, pega o seu cartão, paga, manda entregar na sua casa, agenda o horário e quando você chega lá está tudo pronto. Então me parece que a gente está ganhando no dia a dia uma eficiência que chegará também no laboratório, que chegará também nos serviços de saúde, que chegará, será que... e aí a gente, talvez vale a pena comentar, né? O FERT Group hoje, ele tem uma parceria com uma incubadora de startups do Hemisfério Norte e é o ambiente de desenvolvimento aqui no Brasil dessas tecnologias incipientes. E há ali uma série de processos, Fernando que está no laboratório, há uma série de processos automáticos, eventualmente de congelamento. Será que a gente não pode automatizar o congelamento? É super factível automatizar o congelamento. Será que a gente não pode automatizar o preparo das placas? É super factível automatizar preparos de placa. Será que a gente não pode guardar o ser humano para o trabalho mais nobre e eventualmente passar a fazer com que o laboratório de reprodução humana passe por um processo de automação? E parece que essa é uma realidade. Tem eu gosto também um pouco de escrever, né, e mantenho lá no LinkedIn uma newsletter, Saúde, Inovação e Reprodução. Está lá no Marcos Dantas Martins. E uma das newsletters que eu escrevi foi sobre a automação do laboratório de reprodução. Um projeto de $1 bilhão. Então, e obviamente não fui eu que inventei isso, né? Fruto das leituras, das iniciativas que estão aí ao redor do mundo, a gente vê muita gente investindo nessa automação. Então, me parece que a gente terá, como no nosso cotidiano, a gente passará por um ganho de eficiência no laboratório. Né? Eficiência na tomada de decisões, né? Eficiência nos modelos desde da clinical decision, lá desde a decisão clínica, né? Até efetivamente os processos laboratoriais. A quantidade de dados que o mundo está produzindo é muito grande, a capacidade de processamento desses dados é cada vez maior e isso, sem dúvida, vai trazendo uma eficiência, uma acurácia maior na análise desse dado e na tomada de decisão a partir desse dado, que sem dúvida nos leva para um futuro aí de bastante eficiência, né? Então, e aí obviamente essa conversa é uma conversa que extrapola muito o ambiente da reprodução humana, né? E obviamente a gente vê tendências muito claras aí de coisas que acontecerão com o mundo, né? Do ponto de vista de energia, do ponto de vista de geração de resíduos, que obviamente dialogam muito com esse salto de tecnologia. A gente está andando muitos anos em poucos novamente, né? Acho que a sociedade moderna viveu alguns saltos de tecnologia, né? A telefonia celular, a internet, Sim. Né? E hoje a gente está vivendo um outro salto de tecnologia, talvez mais exponencial do que os anteriores, né? A partir do momento que cada um de nós tem uma máquina poderosa aqui nas mãos, né? E cada um de nós está gerando muito dado a cada interação que a gente faz com o mundo. Então eu vejo um mundo aí, obviamente, né, com seus desafios, mas obviamente também com a capacidade de gerar muita eficiência que vão, em última instância, beneficiar as pessoas, né, que estão buscando seus tratamentos e que vão buscar tratamentos com melhores resultados, com mais segurança, com mais qualidade. Eu acho que a gente está caminhando para um mundo aí de muita eficiência. Essa é a minha visão e um pouco também a esperança, né, de que a gente use tudo isso para um bem, né, e que esse bem possa beneficiar as pessoas, né, que têm problemas de saúde, que estão querendo constituir suas famílias, etc. E é interessante você ter tocado nesse assunto da automação. Tem um filme que você deve ter assistido, um filme de 95, que se chama Gattaca, Gattacca, que é um pedaço do código genético, né? E ele fala explicitamente, é uma história, um filme bacana, que é uma história fictícia e tal, acontece num futuro até próximo, mas que ele fala sobre a edição de genes. E ele fala abertamente no filme daquelas pessoas que... O mundo está caminhando para isso, né? Aquelas pessoas que nascem de forma natural,
versus aquelas pessoas que nascem por tecnologias de reprodução assistida. E as que nascem por tecnologias de reprodução assistida, aí é que entra a tal da edição genética, né? Então, tem um momento do filme que eu achei super interessante na época, e que o casal vai conversar com o médico mostra os embriões que estavam até em uma fase de clivagem, 8 células e tal. Fala, então, a gente faz a edição desse embriãozinho aqui. Então, esse primeiro filho seu, se você transferir ele, a gente tirou um índice específico para alcoolismo, um índice... Então, as pessoas nascem com atributos muito maiores e aquelas que nascem naturalmente, né? Então, aí tem um jogo ali que um rapaz ele consegue burlar o sistema e tal, mas o que eu achei interessante nesse filme foi essa questão da edição genética, né? E hoje, há um tempo atrás, já se fala da edição genética, né? Vai fazer o bem, não vai? É claro, é aquilo que a gente está falando. Se a gente fizer a edição genética para o bem, né? E será feita para o bem, doenças genéticas que a gente poderia tá controlando ou poderia estar... né? Então, isso é muito falado nesse sentido, né? E a questão, saindo do campo da edição genética, outro ponto que eu acho interessante é a questão da biópsia. Hoje, o Magenta, ele sai com uma taxa de euploidia daquele óvulo. Esse óvulo tem chance de ser euploide em 38%. Esse óvulo tem chance de ser euploide em 45% e por aí vai. Né? Quer dizer, já é um dado interessante para aquela paciente, para aquele casal. Né? E há um tempinho atrás a gente teve a possibilidade, a gente tem a possibilidade ainda de melhorar isso, mas de você não fazer uma biópsia do embrião, mas dali do cultivo embrionário você retirar aquele líquido que aquele embrião está sendo cultivado e você fazer uma análise daquele líquido e chegou-se à perspectiva de cerca de uma taxa de 80% de assertividade. Ainda não é igual ao da biópsia, mas é incrível como isso daqui a pouco vai estar páreo a páreo, né? Eu acho que são 2 pontos aí importantes que você tocou, né? E começando pela edição genética, né? Obviamente tem questões éticas envolvidas nisso. Forte. Mas tecnicamente isso já é possível de ser feito. O CRISPR, que é a técnica de edição genética, foi prêmio Nobel, se não me engano, em 2020. Não sei se 20 ou 22. Isso aí. Rendeu um prêmio Nobel, Foi. a técnica de edição genética. Obviamente, a gente pode tirar isso do ambiente do ser humano e a gente pode levar isso na agricultura, por exemplo. Né? E aí, será que a gente tem capacidade de produzir alimentos? Né? Então, isso já é uma realidade. Então, obviamente, com todas as questões éticas envolvidas, com todo o cuidado ético, né? E, de novo, né? Alguém de maneira irresponsável tentou fazer isso fora do ambiente adequado e foi adequadamente punido por aquilo que fez. Exato. Né? Então, acho que esse é um ponto. E o outro ponto, eu acho que é um ponto também super relevante, que é à medida que a gente tem, você comentou aí sobre o Embrace, né? Que é a biópsia não invasiva, né? Que é você pegar meio de cultivo e fazer a análise genética do meio de cultivo onde o embrião foi cultivado sem tocar no embrião. E se a gente pegar o mesmo meio de cultivo e começar a analisar o metaboloma desse meio de cultivo, então já há, né, muita coisa em desenvolvimento nessa área. E, de novo, né, eu acho que a gente está com isso gerando dado. Quanto mais dado a gente gera, mais de novo, quanto mais dados de boa qualidade a gente tem, melhores decisões a gente toma, né? Então a gente vai começar a estar mais amparados com o auxílio da máquina, que cada vez mais ganha proficiência, ganha capacidade de processamento, ganha, né? E aí é muito interessante, aí obviamente seria uma conversa muito mais longa, um modelo de machine learning, como ele funciona, como é que ele analisa, como é que ele treina, como é que ele testa, como é que ele se desenvolve. E me parece que a gente está num caminho aí do ganho de eficiência. A palavra do momento é ganho de eficiência. Concordo. Né? Nós estamos aí num mundo eu chamaria assim, trazendo para o lado da administração estratégica, um mundo de concorrência perfeita. Muitos ofertantes, muitos demandantes. E aqueles mais eficientes serão aqueles que conseguirão caminhar a passos sólidos, que conseguirão prosperar, que conseguirão ter vantagens competitivas. Né? Então, eficiência é o nome do jogo.
E, doutor Marcos, aí eu ia fazer uma pergunta até aqui, que isso me veio agora, né? A gente falando do ganho de eficiência, né? Hoje nós temos o Instituto Sapiente, né? Que faz parte, parceiro do Fertigroup. E aí eu estava pensando aqui, você falando sobre isso, eu estava pensando aqui, eu falei, caramba, o Fertigroup hoje vai ter um grupo que está se tornando muito grande, né? Ele vai ter talvez a capacidade de agregar conhecimento entre os laboratórios e entre as clínicas, e você tem uma ponte para você poder mostrar o ganho desse conhecimento num instituto que faz parte, um instituto de pesquisa, vamos dizer assim, né? Um instituto educativo. Queria que você falasse sobre isso. Daqui a pouco a gente vai estar formatando estudos ou montando projetos para que a gente tenha um ganho lá na frente. Acho que estamos fazendo, tá? Eu acho que essas unidades, né, que constituem o Fertigroup, muitas delas tinham iniciativas de educação. Por quê? A gente não está falando aqui em ampliar o mercado. Sim. A gente, para ampliar o mercado, precisa ter gente capacitada para trabalhar. Sim. São áreas muito específicas, né? O médico da reprodução humana, a reprodução humana é uma área de atuação da ginecologia e obstetrícia. O embriologista, né? A formação do embriologista, que na essência é um biólogo, um biomédico na maioria dos casos, que precisa se especializar nisso. Então a gente está falando em treinamento, né? A gente está falando em ensino. E aí, fruto dessas iniciativas que cada uma das unidades tinha, a gente, de certa forma, hoje elegeu ali uma instituição parceira que é o Sapiente, que era a mais antiga das iniciativas, né? Que é uma iniciativa de ensino, pesquisa e inovação. Né? A gente tem uma preocupação muito grande com a ciência dentro do Fertigroup, tanto que a gente tem uma diretoria científica exclusivamente, né? Para tratar de projetos científicos. A gente entende que hoje o Fertigroup, como a maior rede de reprodução humana do Brasil, gera, portanto, o maior número de dados. E a gente precisa utilizar esses dados para que, a partir desses dados, a gente possa desenvolver conhecimento. Né? E acho que o conhecimento na área da ciência ele se desenvolve a partir de dados, a partir da estruturação de dados. Né? E a gente hoje está conseguindo, através dessa parceria, desenvolver pesquisas, né? Desenvolver trabalhos científicos e, ao mesmo tempo, prover educação na área de reprodução humana. Está aí rodando uma pós-graduação e essa não é a única iniciativa. Né? A gente tem também dentro do grupo uma iniciativa da Arte Academy ligada ao grupo Vida Bem-vinda. Estamos trazendo para dentro de casa médicos e outros profissionais de saúde que querem navegar a área de reprodução humana e estamos ajudando na formação dessas pessoas que eventualmente virão trabalhar conosco no Fertigroup em algum momento no futuro. Né? Então a gente precisa, para crescer, a gente precisa de mão de obra qualificada. Né? A gente precisa de médicos especializados, a gente precisa de embriologistas capacitados e acho que a gente está continuando a fazer isso dentro de casa a partir dessas iniciativas individuais de cada uma das clínicas. Né? Isso é legal. E a gente pensando o Fertigroup pensando em expansão, o que você diria em termos de expansão? O que o Fertigroup pensa em relação a isso atualmente? Eu acho que assim, hoje, de novo, o Fertigroup é uma plataforma de clínicas, ela é uma tese de investimentos de um fundo de private equity da XP. E aí o caminho trivial de expansão é um caminho de consolidação. Né? Então a gente tem primariamente uma preocupação de crescer, de construir essa rede, né, via M&A, né, trazendo para se tornarem sócios do Fertigroup outras clínicas espalhadas pelo Brasil, e a gente tem aí uma série de conversas pelos 4 cantos do país em andamento. Mas, obviamente, a gente precisa também desenvolver o mercado. De novo, 50 mil ciclos de reprodução humana no Brasil está muito subpenetrado. A gente olhar para países... A gente não precisa olhar para o Japão, que faz 500 mil ciclos por ano, 10 vezes mais. A gente não precisa... no Brasil, menos de 1% dos bebês nascem fruto de técnicas de reprodução humana assistida. Na Dinamarca, 10%. Então não vamos nos comparar com o Japão ou com a Dinamarca. E aí, de novo, os nórdicos, né, Dinamarca, Suécia,
eles, de certa forma, eles parecem que têm essa capacidade de olhar o futuro, né, de não prever, né, mas de olhar os sinais, e eles vendo as suas populações diminuírem, Sim. através do governo, implementaram uma série de ações para facilitar o acesso aos tratamentos, financiamento público, flexibilização de legislação, e tudo isso fez com que crescesse o número de tratamentos e o número de bebês nascidos dessa técnica. A gente precisa fazer um caminho parecido no Brasil, obviamente respeitando as nossas muitas diferenças, né? A gente precisa aqui desenvolver o mercado, levar esse tema para dentro da casa das pessoas. Então você veja quantas mulheres desconhecem a possibilidade do congelamento de óvulos e eventualmente estão deixando passar a oportunidade. Então a gente precisa pautar o tema reprodução humana, pautar o tema planejamento familiar, pautar esses temas, e isso é também um propósito dessa tese, né? É o marketing na sua forma educacional e não na sua forma comercial. Sim. É simplesmente levar o assunto, que é muito relevante, né? Uma pesquisa, eu não vou me lembrar exatamente o dado exato, mas uma pesquisa realizada com mulheres que não engravidaram e que agora passaram da idade de poder ter a gravidez com seus próprios óvulos, responsabilizam uma grande parte dessas mulheres, desconhecia a possibilidade de congelar os óvulos e responsabilizam os seus ginecologistas por não tê-las avisado da possibilidade de congelar os óvulos. Então isso precisa chegar no médico da mulher, que é o ginecologista, que precisa discutir planejamento familiar, ele precisa fazer preventivo, ele precisa fazer a visita anual, ele precisa tratar a DST, mas ele precisa também discutir planejamento familiar, né? E isso precisa fazer parte, a paciente, de certa forma, precisa demandar um pouco isso, e me parece que esse conhecimento chegando na ponta, a gente vai conseguir, de certa forma, de novo, vivemos uma era onde a informação é muito disponível, né? Então me parece que isso está muito facilitado também pela tecnologia, mas sem dúvida é um trabalho duro. E doutor Marcos, para a gente ir finalizando aqui, que a gente já tem 40 minutos aqui de programa, e essa questão que você está falando, e a questão, o que o Fertigroup poderia ter de ação com relação à democratização do processo, trazer mais, já que a gente tem 50 mil ciclos no Brasil, o que o Fertigroup pensa em relação a esse tipo de ganho, né? Fernando, assim, muitas das iniciativas estão aqui num ambiente ainda estratégico, né? Mas vamos olhar onde é que estão os gargalos. E aí todo mundo que navega o ambiente da reprodução humana, e você conversa e fala assim, onde é que estão os gargalos? Sim. Um gargalo está no bolso. O governo não oferece de maneira eficiente, aí nós não estamos aqui culpando o governo, né? O governo tem um orçamento para a saúde, ele precisa tratar a paciente com câncer, botar o stent no coração, operar o tumor no intestino e oferecer reprodução humana, e ele precisa fazer escolhas. Então o governo não oferece. A saúde suplementar também não cobre, não dá cobertura para esses tratamentos, eles não estão no rol de procedimentos cobertos pela saúde suplementar. Então é out of pocket, a paciente precisa botar a mão no bolso e pagar por um tratamento, e os tratamentos envolvem muita tecnologia, insumos importados, e obviamente não são tratamentos baratos, né? Muitas vezes a pessoa tem um conceito errado de congelar os ovos é muito caro. Não, também não é muito caro, mas um tratamento de fertilização in vitro, ele pode caminhar aí com análise genética, ele pode ter ali, os medicamentos não são baratos, né? Então, um gargalo está no bolso. Aonde está o outro gargalo? O outro gargalo está na informação. É aquilo que a gente vinha falando. Isso. As pessoas não conhecem o tema. E, eventualmente, tem um monte de gente aí nos ouvindo que fala assim, eu estou com 35 anos, mas eu não estou pensando em engravidar não, daqui a alguns anos eu vou pensar nisso, e passou o tempo. Então, muitas das nossas iniciativas de democratização estão nessas duas áreas. No acesso financeiro e no conhecimento, no marketing educacional. Tá? Então, acho que aqui, e a partir do momento que você constrói uma plataforma nacional, que você... Vamos ver exemplos aí. Culturalmente, no Brasil, a sensação de que São Paulo oferece
a melhor medicina. O sujeito vai operar o coração, ele vai em São Paulo. O presidente da República recentemente teve um problema, precisou operar o cérebro, ele estava em Brasília, aqui, e ele pegou um avião e foi para São Paulo. Muitas dessas grandes marcas de saúde já entenderam que a marca é um selo de qualidade e já levaram as suas marcas para os outros lugares do Brasil. Ao invés do paciente vir para São Paulo vai até lá na percepção de qualidade, porque obviamente, de novo, o mundo está muito democrático, a informação está muito disponível e obviamente está se fazendo muita coisa com muita qualidade em muitos cantos do Brasil e do mundo. Mas me parece que o Fertigroup, enquanto plataforma, ele teria a capacidade, a gente tem algumas marcas em São Paulo, outras no Rio, outras em Brasília, outras em Recife, João Pessoa, Teresina e teremos em outros lugares. E se tudo isso for uma marca só Fertigroup? E se isso tudo tiver um padrão qualidade Fertigroup ancorado nos padrões de qualidade? Então me parece que democratizar o acesso passa por um contexto financeiro, passa por um contexto de marketing educacional, mas passa também por essa capilaridade de você fazer chegar com qualidade em muitos cantos desse Brasil profundo, onde eventualmente ainda não existe a percepção da qualidade do serviço de saúde reprodutiva. Então, nossa estratégia ela vai navegando muitas dessas áreas aí e a gente espera, né, para o bem das pessoas, né, que a gente seja bem sucedido nessa estratégia. Com certeza. Dr. Marcos, bom, estamos aí com 45 minutos, mais ou menos. Vou ter que fazer um encerramento, por mais que a gente pudesse ficar conversando aqui até 8 horas da noite, né? Foi um prazer estar contigo aqui. Igualmente. Né? Um grande prazer. E com certeza a gente aprendeu um pouquinho, ou pelo menos teve uma percepção da reprodução assistida e esse impacto da reprodução assistida na tecnologia e em todos os processos. Né? Bom, gostaria que você fizesse a finalização aqui pra gente, para quem está assistindo, falasse um pouquinho sobre fizesse um resumo daqui do nosso processo. Obrigado aí, Fernando, obrigado a todos aí pelo pessoal do Instituto Vero pelo convite, e Fernando é um companheiro antigo, né? A gente trabalhamos juntos lá no Vida e agora trabalhamos juntos novamente aqui no Fertigroup. Acho que a gente está muito imbuído aí estamos muito imbuídos de levar a medicina reprodutiva para um outro patamar e nada resiste ao trabalho, né? Então acho que a gente trabalha duro, trabalha sério, trabalha com seriedade e tenho certeza que a gente dará uma contribuição substancial à medicina reprodutiva do Brasil com essa constituição dessa plataforma de clínicas de reprodução humana assistida. Muito obrigado, Dr. Marcos. E para você que está acompanhando a gente, não se esqueça de inscrever no nosso canal, ativar as notificações e deixar o seu like, tá? A gente fica por aqui. Espero que você tenha gostado desse bate-papo, que foi um bate-papo muito, muito bacana aqui com o Dr. Marcos, com a gente. E até o próximo Veruncast. Te vejo lá.